Boa tarde, eu sou Aline Tomás, eu sou médica geriatra da rede de hospitais São Camilo, de São Paulo. E nessa tarde eu quero conversar um pouco com vocês sobre a importância da oncogeriatria. Então, oncogeriatria é oncologia junto com a geriatria. Mas aí eu começo perguntando para vocês, sabem qual que é a importância do trabalho de um geriatra no tratamento de pessoas idosas com câncer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? E você teria alguma pessoa idosa nessa condição em que está sendo submetida a tratamento de câncer? Será que você teria alguma dúvida? Eu acho que a gente pode bater um papo sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre esse tema. Vou esperar as suas perguntas. Veja, a gente já começa falando um pouco que o câncer, infelizmente, está aumentando muito, porque à medida que a população mundial envelhece, o câncer também aumenta, porque é onde a gente mais diagnostica. Então, à medida que a gente tem pessoas mais idosas, o risco dela desenvolver câncer é maior. E mais da metade dos cânceres hoje diagnosticados é em pessoas acima de 70 anos. Então, em função dessa realidade, nos últimos 25 anos, a gente evoluiu muito nas nossas práticas clínicas, na nossa forma de cuidar da pessoa idosa. Então, a gente tem hoje uma abordagem diferente para cuidar das pessoas com câncer. Vamos conversar sobre isso um pouco? Você que está aí, manda suas perguntas. Diana, já chegou alguma pergunta para a gente? Sim, a gente tem a pergunta do Nelson, que ela é uma ótima para a gente começar. Vamos lá. Ele pergunta se há alguma diferença no tratamento oncológico entre pessoas adultas e pessoas acima de 60 anos. Ô Nelson, basicamente o tratamento é igual, se você é mais jovem, adulto jovem ou se você é idoso. O que muda? Na verdade é a nossa avaliação para saber o quanto que aquele indivíduo está capacitado, ele tem forças para receber um tratamento mais intenso, mais forte. Mas o tipo de tratamento é igual. Geralmente os cânceres a gente trata de 3 formas: quimioterapia, radioterapia ou procedimento cirúrgico. Então os idosos, como as pessoas adultas, vão ser submetidas ao mesmo tipo de tratamento. Obrigada, Nelson. O Antônio perguntou quais tipos de câncer são mais comuns em idosos. Então, Antônio, depende do sexo. Homens têm mais câncer de próstata, mulher tem mais câncer de mama. Só que o principal tipo de câncer não é nem de homem nem de mulher. O principal tipo de câncer é o câncer de pele. Mais da metade dos cânceres diagnosticados é o câncer de pele. Mas quando a gente diferencia homens e mulheres, aí a gente tem essa diferença. Homem, próstata, mulher, mama. Mas aí vem também o câncer de cólon, que é a parte do intestino, tem a parte do intestino mais alto e a parte do intestino mais baixo, que é o câncer de reto. Esses que eu vou te falar são os 10 tipos de cânceres mais comuns, e aí entre homens e mulheres. A gente tem também o câncer de pulmão, que ele é mais comum no homem, embora esteja crescendo bastante nas mulheres. O câncer de estômago, o câncer de colo de útero, que naturalmente quem tem colo de útero é mulher, então é a mulher idosa que tem câncer de colo de útero. Câncer de cavidade oral, ou seja, da boca, língua, essa nossa estrutura dentro da boca pode ter câncer também. Tem câncer no sistema nervoso central, que são os cânceres que dão na cabeça. Tem as leucemias e, por fim, a gente tem os cânceres de esôfago. Então, esses são os principais tipos de cânceres que a gente tem na população em geral e é o que é mais diagnosticado na população idosa. Certo. O Felipe, ele está falando que ele vive uma situação bem comum. Ele tem um familiar idoso, ele está com câncer e ele quer saber qual a importância de um geriatra acompanhar ele nesse momento.
Então, Felipe, veja, tratamento de câncer em pessoas idosas, ela demanda uma grande quantidade de informações específicas. Porque à medida que a gente envelhece, a gente precisa colocar na balança qual que é o custo-benefício da gente tratar alguma coisa que pode perder o funcionamento da pessoa. Ou seja, se eu começar a tratar e a pessoa ficar muito debilitada, vale a pena? Aí entra o geriatra. O geriatra entra exatamente nesse momento, em que ele não considera só a idade cronológica, se a pessoa tem 70, 75, 80 ou 90 anos. O que nós vamos considerar? O que é importante é aquilo que é singular naquele indivíduo. Qual que é o padrão dele? Como que ele está funcionando? O que eu posso preservar? E se eu não posso preservar, o que eu posso ter de menos perda? Quanto menos o indivíduo perder, melhor vai ser eu tratar o câncer. Então, o que o geriatra faz? A gente cria estratégias, reúne uma equipe multidisciplinar para que a gente possa cuidar desse indivíduo da melhor forma possível, pensando, puxa, como que eu quero que esse idoso fique diante de um tratamento que debilita? Eu quero que ele continue andando, eu quero que ele continue indo, fazendo seus afazeres, indo na igreja, indo ao cinema. Como que eu quero que ele fique? Então essas são as estratégias que um geriatra vai pensar. E se a pessoa já for frágil, já for fraca, será que eu vou fazer com que ela tenha um tratamento muito forte, muito rigoroso? Talvez não, porque daí a chance dele perder mais é muito alta. Então são essas estratégias que a gente vai discutir, que a gente vai olhar junto com o fisioterapeuta, junto com o fonoaudiólogo, junto com o nutricionista, junto com o médico oncologista, a gente reunindo e criando uma estratégia melhor. Certo, Felipe? A Joana, ela perguntou se o aumento da chance de desenvolver um câncer na terceira idade está mais relacionado ao envelhecimento das células ou aos hábitos de uma vida inteira. Puxa, Joana, essa sua pergunta é capciosa. Na verdade, existem as duas coisas. Existem cânceres que estão relacionados à nossa hereditariedade, ou seja, é uma coisa da família. Tem famílias que têm câncer e vai passando de geração em geração e às vezes são cânceres que desenvolvem quando a pessoa é mais idosa. Então, existe esse fator familiar, hereditário. Porém, a gente tem um outro fator que esse talvez seja o mais evidente hoje para a gente, que são os nossos hábitos. Como que eu estou vivendo para que eu me proteja contra o câncer? O que hoje a gente sabe que faz com que a gente desenvolva câncer? Fumar é um fator, alimentação inadequada é outro fator, estresse excessivo é outro fator, bebida alcoólica é outro fator. Então, a gente tem vários fatores de vida que faz com que a gente aumente o nosso risco de desenvolver câncer. Então, o nosso hábito de vida, como as nossas células, são responsáveis pelo desenvolvimento do câncer na gente. A Karina, ela perguntou uma coisa meio parecida, assim, se os estresses e as questões emocionais também contribuem com o câncer na velhice. Então, Karina, você sabe que a nossa questão emocional, nosso humor, está deprimido, está super estressado, faz com que a gente piore os nossos hábitos de vida. Isso é uma realidade. Então, só que os estudos não mostram uma ligação direta. Ah, eu tenho depressão, eu vou ter câncer. Essa relação, ela não se dá desta forma. Mas o que a gente observa é que as pessoas com quadros de humor, como depressão, a pessoa extremamente estressada, que é ansiosa, ela acaba tendo hábitos de vida ruins e tem um envelhecimento ruim. E aí, uma das consequências
é que pode sim desenvolver um câncer. A Débora Roy, ela disse que ela teve câncer de útero há 18 anos e ela tá com medo de no futuro desenvolver algum tipo de câncer. Ela queria saber se quando ela chegar à terceira idade isso pode acontecer. Débora, você deve estar aí na casa dos quantos anos? 40, 50 anos, acredito eu, já que você teve um câncer de colo há 18 anos. Graças a Deus, o câncer de colo hoje é um dos cânceres que a gente, se descoberto na fase inicial, a gente tem 100% de cura. Então, você, 18 anos depois, pode se considerar curada desse câncer. Então, esse câncer não vai voltar. Graças a Deus, a gente tem cura para vários tipos de câncer e um deles é esse. A Tereza questionou se as chances de cura são alteradas dependendo da idade. Olha, Tereza, na verdade, o que a gente está diante é de qual que é a condição do indivíduo e o tipo de câncer. Então, tudo vai depender qual que é o tipo de câncer que eu tenho e qual que é a minha condição prévia, ou seja, quais são as doenças que eu tenho que vai fazer com que eu tenha mais condição de tratamento ou não. Então, para câncer e em geriatria, a gente precisa saber primeiro qual tipo, qual diagnóstico. Aí depois disso é que a gente pode te dar uma resposta mais precisa. A Laura e o Hugo fizeram uma pergunta semelhante, que se considerando a qualidade de vida e a autoestima, se é recomendada a retirada de mama após os 80 anos. Olha, Laura e Hugo, então, retirada de mama, ela tem indicações muito precisas em relação ao tratamento de um câncer de mama. Então, assim, depois dos 80 anos, se a pessoa é funcional, se é uma mulher que tem condição física e ela tem que tratar o câncer, sim, é recomendado retirar, porque hoje a retirada de mama, a gente tem próteses, a gente tem órteses que coloca no lugar e mantém a aparência da pessoa, e ela, tendo suporte psicológico, ela vai se sentir bem feliz por ter sido tratada. Então a idade, ela não impede nenhum tipo de tratamento. A única coisa que eu tenho que ressaltar é como eu estou funcionando, qual que é a minha condição clínica antes do tratamento, para que eu preserve essa condição quando eu for tratado. A Lucy Pereira, ela disse que teve câncer de mama em 2014, ela fez uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ela ainda está numa fase de controle, só que ela tem ainda fadiga crônica. E ela tem 75 anos e ela quer saber se essa fadiga pode melhorar. Pode, mas não é fácil, a senhora tem toda a razão. Uma das consequências do tratamento de câncer, quando a gente tem quimioterapia, radioterapia e a senhora no momento inicial foi submetida a um quadro cirúrgico, a um procedimento cirúrgico, o efeito colateral mais comum da quimioterapia, eu acredito que a senhora deve estar fazendo ainda uma quimioterapia via oral, dá muito cansaço, dá essa fadiga que a senhora está falando. Mas a gente tem alternativas. E aí, a alternativa mais importante é a senhora manter a atividade física regular. Então, eu recomendaria sim que a senhora tivesse um educador físico, ou a senhora tivesse um fisioterapeuta, de tal forma que a senhora consiga dar um pouco mais de energia ao seu corpo. Porque a quimioterapia via oral no tratamento do tratamento do câncer de mama tem essa característica de fadigar o corpo. A Bel Lima, ela perguntou se câncer em idosos podem gerar alucinações, dependendo do câncer e do tratamento. Olha, o câncer por si só,
ele não gera alucinação. Na verdade, o que acontece com muita frequência é que as pessoas com câncer podem, ao serem tratadas, diminui o sistema imunológico e ela adquire uma infecção. Ao adquirir uma infecção, seja uma pneumonia, uma infecção urinária ou qualquer outro tipo de infecção, pode levar essa pessoa idosa a entrar no estado confusional agudo, que é isso que você está falando de alucinação. Isso se chama delirium, com um M no final. Então é uma condição, não é do câncer, mas sim de uma condição provavelmente infecciosa, ou pode ser de outra ordem, porque o delírio é o que a gente chama de multifatorial. Pode ter vários fatores que interfiram nisso. Então, o câncer sozinho não causa alucinação. Então, isso é bem importante que todo mundo entenda. A Fabiana, ela mandou uma pergunta bem longa, mas é bastante interessante. O avô dela tem 91 anos, ele faz um tratamento para câncer de próstata e com uma injeção trimestral aplicada na região do abdômen. Ela não lembra o nome do medicamento. Esse tratamento foi iniciado após um tratamento de radioterapia. Ela queria saber se existe algum risco desse tratamento ser prolongado e desse procedimento, porque ele já faz há 3 anos esse procedimento dessa injeção. Na verdade, essa injeção é uma espécie de hormônio. A quimioterapia que a gente faz subcutânea, ela precisa ser feita, que é um bloqueador mesmo hormonal para você tratar o câncer de próstata. Como você está vendo, seu avô tem 91 anos e ele está sendo submetido ao tratamento de forma proporcional, para que ele não perca qualidade de vida com um câncer que potencialmente poderia ceifar a vida dele. Então, é isso, a gente precisa tratar. O tratamento, quando bem indicado, ele tem bons resultados. Então, seu avô deve continuar sendo tratado, sim. A Mariana, ela disse aqui pra gente que o pai dela tem leucemia e os médicos não indicaram transplante de medula óssea, porque por causa da idade dele. Como melhorar a qualidade de vida desse paciente, tendo muitas dúvidas sobre e ela tem dúvidas sobre quais médicos procurar, qual a alimentação adequada para o pai dela. Então, qual o nome dela? Mariana. Mariana. A gente precisa saber primeiro qual tipo de leucemia que o seu pai tem, porque não são todas as leucemias que a gente faz transplante de medula. São alguns tipos que a gente tem esse tipo de tratamento. Mas o fato é que o seu pai tem uma leucemia crônica e que o tratamento dele já foi estabelecido. O que você tem que ter, além do hematologista que faz esse tratamento oncológico, né, da leucemia, acho que é muito bem indicado um geriatra, para que ele entenda o que está acontecendo e mantenha um funcionamento mais perto do normal para o seu pai. Porque o que mais vale é a gente continuar funcionando bem na vida. Então, o fato dele ter a leucemia, ele tem que ter condição de vida para continuar a vida dele habitual. Saindo, fazendo as compras, organizando a própria vida, tomando as próprias decisões. E aí você pergunta uma coisa muito importante. A alimentação. É muito importante a alimentação para quem tem esse tipo de câncer no sangue, que é a leucemia. Então, é sempre recomendado também passar com um nutricionista. O ideal é a gente ter essa equipe multidisciplinar, em que todo esse tratamento em prol dessa pessoa vai fazer com que ela fique bem. Então, o seu pai, tendo um educador físico ou um fisioterapeuta, a nutricionista para fazer o melhor equilíbrio na alimentação, esse é o ideal para o seu pai. Então eu acho que você deveria passar num geriatra e também nesses profissionais que ajudam, auxiliam, especialmente na parte nutricional, que é uma nutricionista, e também na parte física, um educador físico ou um fisioterapeuta.
O José fez uma pergunta curiosa, ele perguntou assim: se eu mudar meu estilo de vida após os 60 anos, eu posso prevenir o câncer ou se já está muito tarde para fazer algumas mudanças? José, prevenção todo momento, viu? Acima de 90, acima de 10, acima de 20, acima de 60. O que a gente precisa? Sempre a gente precisa ter uma vida mais controlada. Isso é o mais importante. Se você tem 60 anos e fumava e quer parar de fumar, isso é o melhor que você faz. Por quê? Porque a gente tem aí, em 5 anos, a tendência é que o seu pulmão recupere. Então, vale a pena parar de fumar. Então, essas coisas são muito importantes. A vida saudável, ela é cotidiana. Ela tem que ser, em algum momento da nossa vida, a gente precisa mudar para a gente ter uma vida ativa e saudável. Alimentação saudável, exercício físico regular, controle de estresse. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mais você vai ter uma vida longa e saudável. Mas se você já está idoso, vale a pena começar? Não tenha dúvida, comece, porque você vai melhorar. Logicamente que não vai melhorar em quantidade de tempo, porque você perdeu bastante tempo para trás. Mas a sua vida tende a melhorar quando a gente muda os nossos hábitos para hábitos mais saudáveis. E aí eu repito, alimentação saudável e equilibrada, exercício físico regular, pelo menos 3 vezes por semana, com uma carga entre 30 e 50 minutos por dia, que você tenha 3 vezes por semana, dá 150 minutos, seria 50 minutos por dia. Ou 5 vezes por semana, de 30 minutos, daria 150 minutos por dia. Então, esses são hábitos, é um tripé, é uma coisa que a gente precisa sempre pensar. Eu estou me alimentando de forma saudável? Eu estou fazendo exercício físico regular? Eu estou reduzindo o meu estresse? Então, esses são 3 pontos. Comece. O importante é começar, independente da idade, José. A Lúcia perguntou se é possível ter qualidade de vida após os 70 anos, passando por um tratamento de quimioterapia. É possível, mas eu não vou te falar que é fácil, viu? Quem passa pelo tratamento da quimioterapia sofre e a gente precisa estar preparado para acolher essa pessoa, para passar esse momento. Não é um momento fácil na vida, não é uma coisa tranquila, mas ela é possível porque com o objetivo bem traçado, a gente vai conseguir superar. Então, em qualidade de vida, é um tema muito subjetivo, depende daquilo que você quer para você. Então, quando você fala, é possível ter qualidade de vida tratando um câncer? A minha resposta é, mas não é fácil, porém é totalmente possível. Passando essa fase mais difícil, a qualidade de vida ela vai sendo retomada, porque você vai retomando o seu funcionamento habitual. A Conceição perguntou se o efeito do tratamento quimioterápico pode existir mais efeitos colaterais em idosos do que pessoas em outras faixas etárias, é mais intenso. Olha, por isso que a gente falou logo no início desse nosso bate-papo, que idosos a gente precisa equilibrar a terapêutica, ou seja, quando eu vou propor uma quimioterapia, eu preciso enxergar bem como essa pessoa é. Por quê? Porque se eu dou uma dose muito elevada, pode ser que os efeitos colaterais sejam muito destruidores, sejam muito intensos. Então, é possível sim você ter efeitos colaterais muito mais intensos em idosos do que nas pessoas mais jovens. Então, isso é algo que a gente precisa sempre olhar. Então, o médico oncologista, o médico geriatra precisam estar
muito bem alinhados para olhar o objetivo, o que nós queremos, como nós queremos, para que as coisas funcionem bem. O Pascoal, ele queria saber se mesmo depois, ele já fez 70 anos, se ele ainda precisa fazer alguns exames de prevenção, como colonoscopia. Quer saber se ele já está livre de alguns exames ou ele precisa continuar fazendo? Olha, a colonoscopia, ela é recomendável fazer a cada 10 anos, a depender, né, de se você tem história ou não de câncer na família, ou doenças que não são câncer, mas são do tipo pólipo. Então, 70 anos você ainda está muito jovem, você ainda tem que continuar fazendo suas colonoscopias. O João Eduardo, ele perguntou se o tratamento paliativo é uma decisão da equipe médica ou do paciente e de seus familiares. João Eduardo? João Eduardo. João Eduardo, é uma decisão coletiva, embora do ponto de vista técnico é uma decisão médica, porque o cuidado paliativo ele é instituído, ele é proposto como forma de tratamento quando a gente tem uma doença avançada sem perspectiva de cura. Então, quem enxerga isso é o médico. Então, essa é uma decisão de proposta de tratamento médica, mas a decisão de se aceitar o cuidado paliativo, ela é coletiva, ou seja, o médico propõe por ser, naquele momento, o melhor entendimento para aquele tratamento, porém, você precisa que a família aceite esta forma de cuidar, certo? Acho que ficou claro, né, João? Doutora, uma última pergunta para a gente Já? encerrar. Opa, vamos lá. A Bárbara perguntou o que ela pode fazer para ajudar um familiar com câncer na casa dela para ele ter qualidade de vida. O que ela pode fazer? Olha, Bárbara, quanto mais a gente tentar manter a vida da pessoa idosa que está em tratamento de câncer perto do normal, melhor. Então, não super proteger. Ah, você está em tratamento, então agora você já não faz mais nada. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa já está se sentindo fragilizada por estar em tratamento. Aí você super protege, você ainda tira ela um pouco mais das atividades dela, o que não é legal. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é enfatizar que o tratamento ele é temporário e que ele tem alta chance de melhoria, seja de forma completa, com cura, ou de forma parcial. A gente precisa incentivar os exercícios físicos regulares, uma alimentação, embora muitas vezes o efeito da quimioterapia seja diminuição do apetite, não quero comer. Então vamos fazer alternativas, né? Vamos oferecer para essa pessoa em tratamento aquilo que ela gosta mais, ou fazer uma apresentação, ou convidá-la para fazer aquilo que ela mais gosta de comer. E fazer com que a pessoa saia de casa, que ela se sinta socialmente ativa. Então a gente tem muita coisa a fazer quando a gente tem essa pessoa idosa conosco, em nossa casa, nosso parente, nosso pai, a nossa mãe, nosso tio, os nossos avós. Então a gente tem muito a fazer, porque isso preserva a qualidade de vida da pessoa. Eu acho que é isso, Bárbara. Gostaria de agradecer a sua participação, doutora, se a senhora quiser encerrar. Diana, adorei participar, muito legal, gostei muito das perguntas. Olha, vou estar sempre disponível se a gente quiser bater outro papo, mas fiquem vocês convidados, porque as mídias sociais da Rede São Camilo são excepcionalmente boas, tem sempre novidade. Então, siga a gente nas redes e vamos que vamos. Um abraço a todos, boa tarde.